Caros filhos, hoje celebramos a solenidade de todos os santos. Esta solenidade que tem por base o dia 1º de novembro, mas a fim de que todos possam participar, é transladada para o domingo próximo. E celebrando este dia que abre o mês de novembro, vemos um pouco do que neste mês, a Igreja celebra. A Igreja celebra no mês de novembro exatamente aquilo que está para a realidade permanente e eterna. Terminando o ano litúrgico, propriamente que se encerra esse mês, e já aos finais do ano civil, a Igreja contempla o fim deste tempo passageiro e busca já contemplar aquilo que será para o eterno. E por isso, neste mês, a Igreja olha para os novíssimos, essa realidade que abre-nos para a eternidade. E quais são essas realidades que acontecerão com todos nós? A morte, o juízo e aquele destino que podemos ter: o céu, o inferno ou o purgatório. Mas para entendermos esta realidade é necessário que antes entendamos o que é a vida. O que é este tempo que temos? Durante a nossa vida, deliberamos sobre coisas, elegemos coisas, discernimos do que será a nossa vida. Claro que desconsiderando as ideologias do nosso tempo, que tudo é passageiro. O casamento é até que tem a primeira discussão, a exposição até que, mas desconsiderando estas falsidades que o mundo quer pregar, entendamos que tudo aquilo que a gente discerne para uma realidade permanente, a modo de vista para a eternidade. Por exemplo, aqueles que são chamados ao matrimônio têm um namoro como tempo de discernimento para saber se é aquela pessoa, para saber se é esta a sua vocação. E após, diante da cerimônia, diante do consentimento, aquela realidade se concretiza e até que a morte os separe. É permanente. Temos o tempo de seminário para aqueles chamados ao sacerdócio, aonde ali irão discernir. Quem entra no seminário não quer dizer que vai ser padre, quer dizer que ali está, como no namoro, discernindo a sua vocação, conhecendo a vontade de Deus, se aprofundando mais, para ver se é aquilo que Deus chama e se tem condições de abraçar aquilo que Deus chama, para que, a partir da ordenação, esta realidade se torna permanente, não é mutável. O padre é padre no momento que é ordenado até depois da morte. Nem para a morte se finda. É para sempre. Do mesmo modo, na vida religiosa, se tem um período que se entra no convento até os votos perpétuos para discernir se é aquilo. E se for, a partir dos votos perpétuos, o nome diz, é perpétuo. Ela torna-se esposa de Cristo, entrega-se inteiramente a Ele. Aqui, e abre-se assim, de modo antecipado, a eternidade.
se consagrando inteiramente ao Senhor. Pois bem, a nossa vida é este tempo de discernimento. Nós temos um tempo de discernimento, de escolha, que é aqui. Aqui se faz uma pergunta, que a nossa vida, diante dos nossos atos, diante das nossas escolhas, respondemos. E que daremos a plena resposta apresentando os nossos atos depois. Mas é aqui. É aqui o tempo que eu pego, é aqui o tempo que eu escolho. E quando se encerra o tempo? Na morte. Esta realidade de passagem. De fato, muitos sentem a dor da morte, porque há saudade daqueles que se amam e partiram. Mas devemos também ver a morte como para aqueles que partiram. Desejamos sempre o melhor para o outro. É fato, existem pessoas extremamente apegadas e egoístas, que querem somente para si, para o seu querer, para a sua vontade, para o seu ego. Rezamos para que se convertam. Mas existem aquelas pessoas que querem o melhor para o outro, que desejam o melhor para o outro. E por isso, aqueles que partiram, desejamos o melhor para eles. E sejamos sinceros, o melhor para uma pessoa é estar com Deus e não com a gente. Nessa vida passageira, temporal, de sofrimentos, após um tempo de vida, seja longo ou breve, o melhor é estar com Deus, na felicidade eterna. Devemos aprender também a entregar, saber que nada é nosso, mas de Deus. A morte é essa passagem, aonde para aquela pessoa que morre, finda o tempo de escolha. Até ali ela pode eleger, escolher, discernir, trabalhar para labutar. Com a morte, acabou. E ela tem uma passagem, uma entrada no tempo para a eternidade. E diante da eternidade se vê o juízo, aonde se responde a única pergunta. Hoje, muitos jovens farão o Enem e tem 1 milhão de perguntas para responder. Mas nesta prova existe uma única, com 2 opções. Às vezes no Enem o pessoal fica falando, B, C, D, que eu vou colocar aqui, né? Nesta prova existe uma pergunta com 2 opções, que definem a nossa eternidade. E olhando para a nossa vida, porque na eternidade não se está opaco como estamos hoje. Se nos vermos hoje, estamos opacos, não sabemos qual é a nossa realidade espiritual. Não sabemos quais manchas que ainda portamos, as ranhuras consequentes do pecado que portamos. Na eternidade, saberemos, veremos a nós como estamos e veremos as nossas escolhas. E então apresentaremos a Deus aquilo que escolhemos em vida. Se em vida eu busquei a mim mesmo, o meu querer, a minha vontade, o meu prazer, me apeguei às coisas, às pessoas, a minha vontade, não busquei conhecer a Deus, a vontade dele, não busquei lutar para a minha conversão, fiquei dando ouvidos e propagando ideologias, vivi para mim, para o meu prazer, para o meu ego, para a minha felicidade, no meu mundinho. Então eu não escolhi a Deus. E na eternidade direi,
Senhor, eu te escolhi, quero estar longe de ti. É essa a resposta que se dá. E a pessoa se apartará de Deus na eternidade. Esse é o inferno. Aquilo que a pessoa mesma escolheu, o não estar com Deus. E não adianta dizer, com essa falsidade ideológica de alguns, Deus é bom. Deus é bom, quer te salvar, quer que ele esteja junto dele, ele é todo poderoso, logo ele vai fazer. Não. Deus não é tirano. Deus respeita a nossa liberdade. Se eu escolhi estar longe dele, Deus no final das contas não vai me colocar debaixo dos braços e dizer: estou pouco me lixando para o que você escolheu, você vai estar comigo. Deus não faz isso. Se eu não escolhi em vida estar com ele, ainda que queira que eu esteja, Deus respeitará a minha vontade. Então não nos deixemos levar pelas ideologias. Ao contrário, busquemos aqui nos converter. E não adianta dizer: mas eu vou à missa todo domingo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se não busco com empenho a Deus, eu não estou buscando a liberdade. Se eu não busco conhecer a Ele de fato, mudar a minha vida, aprender a me desapegar, se não busco isso, não adianta depois dizer: mas Senhor, fiz tanta coisa. Ele mesmo nos diz no Evangelho: não buscou isso. No entanto, existem aqueles que em vida buscam a Deus, buscam conhecer mais a Deus, lutam por amar mais a Deus, lutam por reconhecer os seus pecados, as suas misérias, as suas limitações, lutam para corresponder à graça de Deus, buscam se desapegar das coisas, dos bens, das pessoas, da sua própria vontade, buscando a vontade de Deus em suas vidas. Aqueles que assim o fazem, escolhem a Deus em primeiro lugar, escolhem estar com Ele. E esses, no dia do juízo, dirão: Senhor, eu escolhi a Ti, eu escolhi estar contigo. E esses são salvos. No entanto, não nos enganemos. Às vezes a gente acha, não, a ideologia protestante, que de certa forma influenciou muitos católicos, coloca aí nas suas mentes que depois da morte a gente já tem um tempo de eleição. Eu estou ali meio indeciso, né? Tipo adolescente que não sabe o que vai fazer depois de terminar o colégio. Aí eu fico nesse tempo de limbo ali, que é o purgatório, escolhendo o que eu vou fazer. Não. Acabou o tempo de eleição com a morte. Acabou. O purgatório já é a salvação. Já se está salvo. Assim como o céu. Mas o que distingue um do outro? Diz Garrido Lagrange, apresentando um pouco da teologia teresiana, dizendo: aqueles que depois da sua morte vão diretamente para o céu são aqueles que alcançaram as sétimas moradas, aqueles que em vida se purificaram por inteiro, estão inteiramente limpos, estão nesse matrimônio espiritual já em vida, de modo pleno, que não resta nada a ser purificado. Estes passam direto para o céu. No entanto, existem aqueles que não alcançaram as sétimas moradas, que mesmo entre os santos, são poucos que alcançam.
e que ainda falta algo a ser purificado. O que é ser santo? De modo básico, aquele que consegue romper, de certa forma, o gargalo que existe entre a terceira e a quarta morada, aonde eu me desapego da minha vontade e estou inteiramente entregue à vontade de Deus. Da onde dali ele age e eu só correspondo. Então, se ainda estou entre isso, se ainda tenho que me purificar, seja dos meus apegos, escolhi a Deus, mas ainda tenho ranhuras de apegos, diante das penas, não da culpa, das penas do pecado que ainda existem em mim, se a minha folha ainda não está toda lisinha, de novo, limpa, aí sim, irei para o purgatório, que é tanto um sinal de justiça de Deus, pois Deus retribui a cada um aquilo que lhe é devido. Então, se ainda falta purificar-me, passarei pelo purgatório, como sinal de justiça e misericórdia de Deus, mas também como um ato de amor, pois somos as esposas de Cristo. Imagine uma esposa chegando no dia do seu casamento, descabelada, sem maquiagem e com um vestido todo amassado. É assim que chegamos quando nós estamos nas sétimas moradas. Então a esposa mesmo, diante do ver-se e da sua necessidade, pede: Senhor, eu preciso me arrumar. Não posso me entregar assim a Ti. Eu devo estar inteiramente bela a vós. O esposo assim está e se entregar por inteiro, e devemos também assim estar. E é isso que ontem, no dia de finados, celebrávamos. O dia daqueles que se salvaram, mas estão no purgatório. E por isso rezamos por eles, porque eles não podem mais fazer nada por si. Findou a luta, findou a busca, findou a eleição com a morte. Agora sofrem meramente ato passivo. E por isso sofrem diante do fogo do amor que vai extinguindo essas ranhuras. E é necessário que rezemos por eles para que, diante dos nossos atos, das nossas orações elevadas a Deus, possam eles, mais brevemente, passar para a eternidade e estar e contemplar a face de Deus. Mas hoje, não estamos no dia de finados. Estamos no dia de todos os santos. Isto é, aqueles que passaram diretamente para os céus e aqueles que já foram purificados no purgatório e hoje já gozam da visão divina. E existem muitos santos proclamados, declarados, mas existem muitos outros que não conhecemos. Talvez tenham convivido conosco, mas que não são declarados pela igreja. Hoje é o dia que celebramos a todos eles. Toda a igreja militante, toda a igreja triunfante que no céu está, hoje celebramos. Devemos, diferente do que as ideologias pregam, desejar ser santos, como aqueles que estão no céu. Ser santos, canonizáveis, estar com Deus. É esta a autêntica ambição do cristão. Estar com Ele, amá-lo de fato. Por isso aqui estamos. Por isso esse nosso tempo de eleição. E se formos ver quem são os santos, são aqueles que, como ouvíamos na segunda leitura, aqueles que escolheram o Senhor. E por isso foram purificados. Porque buscaram imitar a Ele, buscaram se assemelhar a Ele. E se assemelhar ao Senhor significa se esvaziar das coisas do mundo, porque
Estamos, mas não somos do mundo. Por isso é necessário que busquemos estar com Deus, nos desapegar, nos esvaziar, escolher a Ele, aprimorar o Senhor. Para isso que aqui estamos. E Deus faz hoje um compêndio do que é a santidade. Ser santo é aquele que, como ouvimos no Evangelho, se desapegaram de todas as coisas, pessoas, da sua própria imagem, do seu próprio querer. Aqueles que são verdadeiramente pobres e perseguidos por causa da justiça. E diz o Senhor, tanto na primeira quanto na oitava bem-aventurança, deles é o reino dos céus. De todos aqueles que se deixaram afligir, de todos aqueles que abraçaram os sofrimentos com Cristo, estes são aqueles que serão consolados. De todos aqueles que são mansos, dóceis à vontade de Deus para as suas vidas, que aceitam aquilo que o Senhor lhes pede, apesar das contrariedades, apesar da dor, esses são os mansos que possuirão a terra. Não essa terra, mas a verdadeira terra prometida, o céu. A todos aqueles que têm fome e sede de justiça, que buscam a justiça. Não essa justiça, mas a justiça, que buscam a Deus, que buscam se entregar a Deus, que buscam anunciar a verdade. Estes serão verdadeiramente saciados por Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Talvez este de todas as bem-aventuranças, esta seja a mais conhecida diante do ano santo extraordinário da misericórdia que vivemos há alguns anos. E o que é misericórdia? É amar. Mas não amor grosso, superficial, como alguns pregam. O amor que fica passando a mão pela cabeça, que acha que pode tudo. Como um pai que não dá trela para o seu filho, mas só dá coisas. E troca o amor por coisas. Não. Amar de verdade é aquele que sabe ensinar a verdade, que corrige, que por vezes é duro porque quer o bem, que leva à verdade, que combate o erro, que dá amor, que é presente. Esses são os misericordiosos. E a estes alcançarão a misericórdia, esse amor de Deus que se dá a nós. Aqueles que têm o coração puro, que não é maledicente, nem busca o seu próprio querer, a sua própria vantagem, mas que busca levar para Deus. Que tem por intenção, primeira e última, a Deus. Levar os outros para Ele, angariar fundos para Deus, com os filhos, os pais que ensinam eles verdadeiramente aquilo que é pedido, a fé. Estes são os talentos que levam os filhos para a vontade de Deus e não para as suas, que levam as pessoas para Deus e não para ter seguidores seus. Estes são aqueles que têm um coração puro, e estes verão a Deus. Aqueles que promovem a paz, que não é um pacifismo. Aquele que é pacífico, não pacifista, superficial, que não quer entrar em guerras. Aquele que é hipócrita e fica colocando panos quentes e tudo, incapaz de corrigir, incapaz de dizer a verdade, mas é capaz de levar a sua própria fé para não entrar em atrito. Isso não é ter paz.
Paz, pacífico, é aquele que é capaz de entrar em guerra para conseguir a paz. Que mesmo guerra se pode ter. Dizem os cristãos, os primeiros, paz imperam, paz em meio à guerra, paz em meio às lutas. É possível? Sim, se estão em Deus, porque a paz já está com Ele, nele. Esta é a paz. E pacífico é aquele que denuncia o erro, que anuncia a verdade. A estes são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os injuriados, perseguidos, caluniados, por causa de Cristo, por causa da verdade. Na história da igreja, tantos e tantos santos assim foram. Um desses exemplos, em meio ao século 13, 14, mais alto grau, depois do rei, na Inglaterra, era o chanceler, que mandava em tudo. Pois bem, o rei decidiu ir contra a fé. E este chanceler lutou pela verdade e perdeu tudo. Foi preso e, não conseguindo provas, forjaram uma calúnia. E aí, em meio ao seu julgamento, São Tomás Mó, com ares de bom humor, vira para este que lhe tinha apunhalado pelas costas, que lhe havia caluniado, e diz: olha, não teria entregue, dito mentiras por qualquer lugar que fosse, por qualquer quantia que fosse, mas você me entregou por galhos. Haviam lhe prometido a este que lhe havia contado mentiras o governo de Gales, o lugar mais distante do reino. Ele coloca isso como sátira. Pediu por aquele lugar que ninguém quer. Por isso que você faltou para a verdade. Provavelmente, se buscarmos estar com Deus, seremos caluniados. Bem-aventurados somos neste dia, porque grande será a nossa recompensa nos céus. Grande é a recompensa destes que assim o fizeram, que souberam entregar tudo a Deus, aprimeiraram o Senhor. Estes, como vimos na primeira leitura, têm a palma da vitória. Passaram pelas tribulações deste mundo por Deus, por se entregar a Ele de verdade. Também nós assim devemos fazer, pois é esta geração que o Senhor quer. Que nós aprendamos como os santos a viver, a sabermos servir de fato, nos entregar de fato ao Senhor, buscar Ele em todas as coisas, conhecê-lo e amá-lo, corrigir, nos corrigir e corrigir aqueles que estão sob a nossa guarda, levando-os para Deus, lutando contra as nossas imperfeições diariamente. Todo o céu intercede por nós, que nós possamos corresponder a essas graças que o Senhor quer nos dar e rompermos com aquela que melhor o fez, a Virgem Maria. Ela, modelo da santidade, ela, aquela que melhor cumpriu todas as bem-aventuranças, e por isso, na sua ladainha, a chamamos por Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires,
Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, Rainha da paz. Que como ela, aprendamos a seguir o Senhor, a buscar o Senhor em todas as coisas e sermos dóceis a Ele, como ela não foi. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.